Capítulo 9. Calanta acompanhou-me de volta para dentro do saguão do Sanctum. Deram risadas aqui e ali quando tropecei no meu vestido, que era literalmente um saco. O comissário tinha removido o cinto feito de corda, dizendo que aquilo era um luxo que eu teria que fazer por merecer. Sim, sempre haveria mais a ser tirado de mim, e eu não tinha dúvidas de que ele descobriria coisas que nem eu mesma sabia que valorizava e as tiraria de mim pedacinho por pedacinho. Eu teria que desempenhar o papel que ele estava pintando para mim por hora, a patética da realeza recebendo sua merecida punição. Vi o objetivo do comissário atingido, espelhado nas faces boquiabertas que estavam ao meu redor e que se aproximavam de mim. Ele havia me tornado extremamente ordinária aos olhos deles. Caden passou empurrando por um círculo de governadores que estavam apinhados ao nosso redor. Nossos olhos se encontraram, e alguma coisa contorceu-se com violência dentro do meu peito. Como ele era capaz de fazer isso? Será que ele sabia que desfilariam comigo como um objeto de escárnio, e ainda assim me trouxe até aqui? Será que a lealdade a qualquer reino valia o preço de degradar alguém a quem se professar amar? Puxei meu vestido, tentando cobrir meus ombros. Ele me puxou das brutas mãos de Calanta e levou-me para longe dos olhares provocativos dos governadores, para as sombras atrás de uma pilastra. Pressionei-me junto à pilastra, grata por ter algo sólido em que me apoiar. Ele olhou dentro dos meus olhos, com os lábios semiabertos, como se estivesse buscando algo para dizer. A preocupação deixava marcas entalhadas em sua face. Eu vi que ele não tinha desejado isso e, ainda assim, aqui estávamos, por causa dele. Eu não poderia facilitar as coisas para ele. Eu não faria isso. Então esta foi a vida que você prometeu a mim? O quão charmosamente maravilhosa ela é, Caden. Linhas aprofundaram-se em volta dos olhos dele, a sempre presente contenção de emoções sendo testada. Amanhã será melhor, sussurrou ele. Juro. Criados passavam com pressa por nós, carregando bandejas com pilhas de carnes escuras e quentes. Ouvi a Irmandade e os governadores murmurando que estavam com fome e o baixo ruído de cadeiras sendo arrastadas pela pedra enquanto eles seguiam como um enxame em direção à mesa no centro da sala. Eu e Caden permanecemos atrás da pilastra. Vi meio que uma tristeza nos olhos dele e senti outro tipo de tristeza no meu coração. Caden haveria de pagar por isso como todos os outros. Só que ele não sabia disso ainda. A comida está aqui, murmurou ele por fim. Dê-me um instante, Caden. Sozinha. Eu só preciso. Ele balançou a cabeça. Não, Lia, eu não posso. Por favor. Minha voz partiu-se. Mordi o lábio inferior, tentando conjurar um resquício que fosse de calma. É só para eu ajustar o vestido. Permita-me um pouco de dignidade. Puxei o tecido de volta para cima do meu ombro. Ele lançou um olhar embaraçado e de relance para minha mão enquanto eu segurava um punhado do tecido no meu peito. Não faça nenhuma tolice, Lia, disse ele. Venha até a mesa quando tiver terminado. Assenti, e ele foi embora, relutante. Curvei-me e rasguei o tecido na bainha, até a altura dos meus joelhos, e então prendi o excesso de pano em um nó. Fiz o mesmo no meu pescoço, atando um nó menor no meu peito de forma que meus ombros permanecessem cobertos. Eu tinha esperanças de que o comissário não fosse considerar os nós um luxo também. Dignidade. Minha pele ficava aquecida pelo atrito com o tecido grosseiro. Os dedos dos meus pés doíam com o frio. Eu estava zonza por causa da fome. Eu não dava mínima para a dignidade, que me havia sido tomada fazia muito tempo. Porém, eu precisava de um instante não tolhido, livre. Esse tanto não era mentira. Seria tal coisa possível aqui? O dom é uma forma delicada de saber. É como os poucos antigos que sobraram sobreviviam. Aprenda a ficar em quietude e você saberá. Eu era varrida pelas palavras de Diara. Eu tinha que encontrar aquele local de quietude de alguma forma. Apoiei-me na pilastra, caçando a quietude que eu encontrara na campina. Cerrei os olhos. Mas era impossível a paz vir. Que bem fazia ter um dom se não fosse possível conjurá-lo quando se quisesse. Eu não precisava de um saber silencioso. Eu precisava de algo afiado e letal. Meus pensamentos tropeçavam uns nos outros, cheios de raiva e amargura, uma avalanche de lembranças passadas e presentes, tendo achar a culpa, para espalhá-la pelos arredores, a todas as partes culpadas.
Conjurei um gole de veneno para cada um daqueles que haviam me feito vir parar aqui, o chanceler, o erudito, até mesmo minha mãe, que, conscientemente, suprimira meu domingo. Por causa deles, eu havia sofrido anos de culpa por nunca ser o bastante. Abri os olhos, tremendo, fitando a muralha de pedra manchada à minha frente, incapaz de me mexer. Eu estava a milhares de quilômetros de distância de quem eu era e de quem queria ser. Com as costas pressionadas mais perto da pilastra, achei que isso talvez fosse tudo que me mantinha em pé. E então senti alguma coisa. Uma pulsação. Algo escorrendo pela pedra, delicado e distante. Que chegou à minha coluna, aquecendo-a, tamborilando, repetitivo. Como uma canção. Pressionei as mãos estiradas na pedra, tentando absorver a fraca batida, e o calor espalhou-se até o meu peito, desceu aos meus braços, aos meus pés. A canção lentamente esvaneceu-se, mas a calidez permaneceu comigo. Dei um passo para fora, saindo de trás da pilastra, vagamente ciente de cabeças virando-se, sussurros, alguém gritando, mas eu estava hipnotizada por uma silhueta magra e indistinta no lado mais afastado do corredor, oculta nas sombras, à espera. Esperando por mim. Apertei os olhos para ver melhor, tentando enxergar o rosto da pessoa, mas nenhuma face se materializou. Um puxão forte me fez ir para o lado e partiu minha atenção, e quando olhei para trás, a silhueta do outro lado do corredor já não estava mais lá. Pesquei. O Higgs empurrou-me em direção à mesa. O comissário mandou você sentar. Tanto os governadores quanto os criados estavam me observando. Alguns faziam cara feia, uns poucos sussurravam uns para os outros, e eu vi alguns esticarem as mãos para cima e esfregarem amuletos pendurados em volta dos pescoços. Meus olhos viajaram pela extensão da mesa até que pararam no comissário. O que não era de se surpreender, ele olhava para mim com um severo aviso estampado no rosto. Não me teste. Será que eu tinha chamado a atenção deles com um simples olhar fixo e desfocado? Ou foi quando apertei os olhos para avistar alguém que estava oculto nas sombras? O que quer que fosse, não foi preciso muito. O comissário podia não ter consideração alguma pelo dom, mas pelo menos uns poucos deles estavam famintos por esse mesmo dom, procurando por qualquer pequeno sinal dele. A consideração de alguns me deu forças. Procedi seguindo em frente, sem pressa, como se meu vestido de saco fosse um vestido de gala real, erguendo o queixo e imaginando Rena e Natia ao meu lado. Fiz uma varredura com os olhos de um lado da mesa e depois do outro, tentando olhar diretamente nos olhos de muitos daqueles que ali estavam presentes, o máximo quanto me era possível. Buscando nos olhos deles. Trazendo-os para o meu lado. O dragão não era o único capaz de roubar coisas. Pelo momento, eu tinha o público que ele tão altamente valorizava, mas, enquanto passava por ele para me sentar, senti o calafrio voltar. Ele era o ladrão de calidez além de ser o ladrão de meus sonhos, e senti uma pontada gélida no pescoço, visto que ele sabia o propósito de todos os movimentos que eu fazia e já havia calculado um contra-ataque. A força da presença dele era algo sólido e antigo, retorcido e determinado, mais velho do que as muralhas do Sanctum que nos cercavam. Ele não tinha chegado ao posto de comissário sem razões para tal. Sentei-me no único assento que sobrara, um ao lado de Caden, e instantaneamente soube que aquele era o pior lugar onde eu poderia ter me sentado. Raf estava sentado diretamente do meu outro lado, seus olhos imediatamente se puseram em mim, olhos da cor do cobalto cortante, brilhando em contraste com o desgosto, cheios de preocupação e raiva, buscando-me, quando tudo o que ele deveria ter feito era desviar o olhar. Olhei para ele de relance com ares de súplica, na esperança de que ele entendesse meu recado silencioso, e desviei o olhar, rezando aos deuses para que o comissário não tivesse visto aquilo. Calanta estava sentada ao lado de Raf, com seu tapa-olho ornamentado em forma de olho azul como que me fitando, e seu outro olho azul leitoso fazendo uma varredura da mesa. Ela ergueu o prato de ossos, caveiras e dentes que tinha sido colocado à sua frente e começou a cantar em vendano. Algumas daquelas palavras eu nunca tinha ouvido antes. E cristavam ter que anar. Um som murmurado. Uma pausa. Meu ter e jotante. Ela ergueu os ossos bem alto, acima de sua cabeça. Yahvé em Hauans e Adri. Depois colocou a bandeja de volta em cima da mesa e acrescentou, baixinho, Paviama. E então, para minha surpresa, todos os irmãos responderam na mesma moeda, e uma solene Paviama ecoou em resposta. Meu ter. Nunca. Ziadri. Viver. Eu não estava certa do que havia acabado de acontecer, mas o tom havia se tornado sério.
Alguma espécie de cântico. Parecia ser dito de cor. Seria o começo de um sombrio ritual bárbaro? Todas as histórias aterrorizantes que ouvi quando criança voltaram torrencialmente a mim. O que será que eles fariam em seguida? Inclinei-me para perto de Caden e disse, em um sussurro, o que é isso? Kalanta passou a bandeja pela mesa e a Irmandade esticou as mãos para pegar um osso ou uma caveira. Apenas o reconhecimento de um sacrifício, sussurrou Caden em resposta. Os ossos são um lembrete de que toda refeição é um dom que vem à custa de alguma criatura, que não é tomada sem gratidão. Uma memória sagrada? Fiquei observando enquanto a bandeja era passada adiante e guerreiros que inspiravam medo esticavam as mãos para a pilha e acrescentavam fragmentos desbotados nas correntes com fendas que tinham ao lado de seus corpos. Toda refeição é um domingo, balancei a cabeça em negativa, tentando combater meu desacordo, para pagar uma explicação que não era bem adequada no espaço que eu já tinha criado para isso. Relembrei as faces esqueléticas que haviam olhado para mim enquanto eu passava pelos portões da cidade e o medo que eu tinha sentido ao ouvir os ossos sendo chacoalhados ao lado deles. Minhas primeiras impressões haviam plantado pensamentos sombrios em mim, de bárbaros sedentos por sangue exibindo sua selvageria. Eu não me dei conta de que estava fazendo cara feia até que vi o comisar me fitando com um largo sorriso snob que contorcia sua boca. Minha ignorância foi exposta, pelo menos para ele, mas eu também havia captado a sutil observância que ele fizera de Caden. Uma lenta e cuidadosa leitura dele. Aquilo ainda o corroía. Caden havia seguido minhas ordens e não as do comisar. Quando a bandeja de ossos foi passada à minha frente para um governador, estiquei a mão e apanhei um osso. Era um pedaço de maxilar com um dente ainda preso nele, fervido e limpo de todos os resquícios de carne. Senti Raf me observando, mas tomei cuidado para não olhar na direção dele. Levantei-me e puxei um fio solto da bainha da minha roupa e então atei o osso e o dente em volta do meu pescoço com ele. Você consegue recitar as palavras também, Princesa Arabella? Perguntou o comisar. Ou é boa apenas para fazer uma cena? Um convite para falar na própria língua deles? Sem querer, ele havia brincado com meu ponto forte. Eu poderia não saber o que significavam todas as palavras, mas seria capaz de repeti-las todas. Umas poucas palavras seriam o bastante. Meuter e Jotande. Enadinai, Sher Comisar, Timias Veetoraz em Urato Chocabre. Falei impecavelmente, estava certa disso, sem nenhum indício de sotaque. A sala ficou em silêncio. Raf fitou-me, levemente boquiaberto. Eu não sabia ao certo se ele tinha entendido ou não, mas então Kalanta inclinou-se para perto dele, sussurrando a essência das palavras que eu disse. Você não é, caro comisar, o único que conheceu a fome. O comisar desferiu a ela um condenador olhar de relance para silenciar a mulher. Olhei para a longa fileira de irmãos que incluíam Gris, Eben, Finn e Malish. Como Raf, eles estavam boquiabertos. Voltei-me novamente para o comisar. E se você for me chamar com ar zombeteiro, acrescentei, pedirei que pelo menos me chame da forma correta. Geselia. Meu nome é Geselia. Esperei para ver se haveria alguma reação ao meu nome, mas não houve, nem do comisar, nem de mais ninguém. Baixei meu olhar contemplativo e sentei-me. Ah, esqueci, vocês da realeza são ricos o bastante para terem muitos nomes, tais como casacos de inverno. Bem, que seja, Geselia, disse o comisar, e ergueu um brinde zombeteiro para mim. Risadas saíram rolando de línguas que segundos antes eu havia silenciado. Gracejos e mais brindes zombeteiros seguiram-se. Ele tinha a habilidade suprema de distorcer os momentos ao seu favor. Deixou todos pensando nos excessos dos membros da realeza, inclusive seus muitos nomes. A refeição teve início, e Caden encorajou-me a comer. Forcei-me a fazer descer um pouco de comida, sabendo que em algum lugar bem lá no fundo, eu estava morrendo de fome, mas já havia tanta coisa se revirando na minha barriga, que era difícil sentir mais fome. O comisar ordenou que as mãos de Raf fossem desacorrentadas de forma que ele pudesse comer, e então encheu-se de eloquência ao dizer o quanto os outros reinos estavam finalmente dando a devida importância à venda, até mesmo enviando a realeza e seu estimado gabinete para jantar com eles. Embora seu tom fosse desdenhoso, vi quando ele se inclinou em direção a Raf mais de uma vez e perguntou-lhe sobre a corte de Dalbrek. Raf escolheu com cuidado suas palavras. Encontrei-me observando, hipnotizada, notando como ele conseguia passar de prisioneiro em grilhões ao brilhante emissário em um piscar de olhos.
Então notei que Kalanta inclinou-se para a frente, servindo a Raf mais cerveja Ali, mesmo que ele não tivesse pedido. Estaria ela tentando fazer com que ele soltasse a língua? Ou ela estava sendo atenciosa por outros motivos? Kalanta era bonita, de um jeito perturbador. De um jeito que não é deste mundo. Seus cabelos sem cor caíam em longas ondas que passavam de seus ombros desnudos. Nada em relação a ela parecia natural, inclusive seus longos e esguios dedos e suas unhas pintadas. Eu me perguntava que posição ela ocuparia no Sanctum. Havia outras mulheres no saguão, umas poucas sentadas ao lado de soldados, muitas, ao lado dos criados, e a silhueta esguia que eu tinha visto nas sombras, quer dizer, isso se fosse mesmo uma mulher. Mas Kalanta era dotada de uma ousadia. Desde seu brilhante tapa-olho até as delicadas correntes que retiniam em volta de sua cintura. Fiquei pasmada ao ver Raf sorrindo e desempenhando o papel do enfastiado emissário que buscava somente o melhor acordo para si. O comissário embebia-se com as palavras dele, mesmo que tentasse manter distância. Raf sabia exatamente quais palavras jogar e quando se conter com uma medida de imprecisão, mantendo a curiosidade do comissário atiçada. Eu me perguntava como o empregado de fazenda por quem eu havia me apaixonado tinha tantas facetas que eu não conhecia. Observava os lábios dele se movendo, as fracas linhas formando-se em leque em volta de seus olhos quando ele sorria, a largura de seus ombros. Um príncipe. Como é que eu nem mesmo havia suspeitado disso? Lembrei-me dele cerrando o rosto naquela primeira noite em que eu o havia servido na taverna, a pungência de cada palavra que ele dirigiu a mim. Eu o havia deixado no altar. Com quanta raiva ele deve ter ficado para me rastrear até lá na taverna. O que também queria dizer que ele era habilidoso. Havia tanta coisa que eu ainda desconhecia sobre Raf. Olhei de relance para o comissário, que havia ficado quieto, e deparei-me com seus olhos fixos em mim. Engoli em seco. Por quanto tempo ele vinha me observando? Será que tinha me visto observando Raf? Subitamente ele soltou um bocejo e depois, sem pressa, deslizou a mão pela tira de couro em seu peito. Tenho certeza de que nossos hóspedes estão ficando cansados, mas onde eu deveria colocá-los? Ele explicou detalhadamente que, visto que eles não faziam prisioneiros em venda, não tinham prisões de verdade, que a justiça era rápida até mesmo para seus próprios cidadãos. Ele analisou suas diversas opções, mas eu senti que estava nos levando por uma trilha que ele já havia mapeado. O comissário disse que poderia nos enfiar de volta na sala de espera pela noite, mas que era úmida e sombria, e havia apenas um pequeno colchão de palha para dividirmos. Ele olhou para Caden enquanto falava isso. Mas há um quarto vazio não longe dos meus próprios aposentos que é seguro. Ele se sentou relaxado em sua cadeira. Sim, disse devagar, como se estivesse considerando a possibilidade, vou colocar o emissário lá. Mas onde eu deveria colocar a princesa para que ela fique em segurança também? Malice gritou do outro lado da mesa. A princesa pode ficar comigo. Ela não irá a lugar algum, e nós ainda temos umas coisinhas a serem discutidas. Os soldados que estavam perto dele deram risada. Caden empurrou sua cadeira para trás e levantou-se, olhando feio para Malice. Ela ficará nos meus aposentos, disse ele com firmeza. O comissário sorriu. Eu não gostava do rumo que aquele seu jogo estava tomando. Ele esfregou o queixo. Ou eu poderia simplesmente trancafiá-la junto com o emissário. Talvez isso fosse melhor. Manter os dois prisioneiros juntos? Diga-me, Geselia, o que você preferiria? Deixarei a escolha para você. Os olhos do comissário ficaram pousados em mim, frios e desafiadores. Será que meus olhares cheios de ódio para o emissário tinham parecido genuínos ou obviamente planejados? Sempre há mais coisas que podem ser tomadas. Ele estava procurando por mais alguma coisa que eu valorizasse além de uma corda em volta da minha cintura. Minhas mãos tremiam em meu colo debaixo da mesa. Apertei-as, cerrando-as em punhos, e endireitei-as, forçando-as a me obedecerem, a serem convincentes. Empurrei minha cadeira para trás e fiquei em pé, parada, ao lado de Caden. Ergui a palma de minha mão até a bochecha dele, e então puxei seu rosto para junto do meu, dando-lhe um beijo longo e cheio de paixão. As mãos dele deslizaram até a minha cintura, puxando-me mais para perto de si. A sala irrompeu em assovios e sibilos. Lentamente eu me afastei dele, olhando nos olhos surpresos de Caden. Acabei me sentindo confortável com o assassino depois da longa jornada pelo Canlanteux, falei ao comissário.
Ficarei com ele em vez de ficar com aquele parasita traiçoeiro. Desferi para Raf um último olhar de ódio, ao qual ele retribuiu com uma olhadela de relance, cheia de fúria fria. Mas ele estava vivo. Por ora, ele era algo que não valia a pena ser tomado de mim.